foi a era de ouro do rádio? Veio um pouco antes de você ou você acha que foi essa... Não, eu acho que foi essa minha fase. Foi? Eu acho que foi a partir... Porque teve a parte da radionovela, né? Que fez um sucesso, e depois essa dos grandes locutores. Eu acho que essa fase dos 70, 80 foi o momento maior, foi o boom mesmo. Aí, e com o FM chegando nos anos 80... Ah, porque vocês eram AM. Sempre fomos AM. Então aí com a chegada do FM forte nos anos 80, com a Rádio Cidade, dos anos 80. Quando? 1980. Bem no comecinho mesmo? Aí nós do AM, o rádio AM começou a sofrer, obviamente, uma concorrência. Que começou um ritmo diferente de rádio. Aquela coisa mais embalada, coisa que eu fazia no AM. Ah, é? Que eu era um cara dinâmico, alegre, penso que ainda continuo sendo, mas eu digo assim, aquilo que o FM começou a fazer a partir dos anos 80, com a Rádio Cidade, que se tornou naquele momento talvez a rádio modelo, nós já fazíamos no AM. Aí começou então um processo de até durante uns 10 anos o AM foi perdendo um pouco da sua força. O FM foi crescendo. O AM então surge primeiro, o FM não existia então? Ele existia como rádio, mas como competidor mesmo, não foi nos anos 80. Por quê? Porque não tinha... Porque antes era música para escritório, era música para consultório. Aí, de repente, um dia... Porque não tinha um alcance muito grande também, FM, né? Ainda continua não tendo. Hoje, o que AM é muito maior, né? Sim, mas hoje em dia, inclusive, o próprio AM, com todas as suas dificuldades de prédios e tal, isso e aquilo, então não tem aquela propagação de ondas como tinha antigamente. Entendi. As próprias rádios hoje, com menos condições, acabam diminuindo um pouco a potência dos seus transmissores para diminuir, para economizar aquela coisa toda. Mas, naquele tempo, o rádio AM ia para o Brasil inteiro. Você pegava uma Tupi, pegava uma Nacional do Rio, a Tupi São Paulo, você falava pro Brasil todo. Ah, é? Aí que começou a dar uma enxugada, porque outras emissoras, milhares foram surgindo. Entendi. Então aquela coisa foi... E o FM, que realmente começou, a partir daí dos anos 80, começou forte mesmo, e passou a ser o competidor com o AM. E passamos a disputar. Porque tinha essa disputa da AM e FM, eu lembro bem, né? FM, na teoria, era mais jovem. Sim, e a AM... Nós do AM era o tradicional. E a juventude. E veio a juventude agora, né? E eu acredito que justamente por eu ser uma pessoa um pouco mais, na época, mais jovem, então é claro que eu talvez estivesse mais antenado até. Eu tivesse até meio que um FM no AM, com características... Correto. Então eu me mantive e continuei. Tanto é que muitas músicas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Mamonas Assassinas. Tá. Então tem aquela lá, eu até esqueci, o fado, aquela do fado que eu vou. Vira. Tá comendo todo mundo aqui, eu não comi ninguém. Então o rapaz, que havia o divulgador de discos na época, né? O cara ia nas rádios? Ele ia nas rádios e tal, e ele falou assim: ele levava o disco, ele levava o disco. Cada gravadora tinha os seus divulgadores. O cara ia de rádio em rádio levando os discos. E entregava para cada apresentador. Na minha vez, ele falou assim: olha, esse disco aqui é só para você ouvir em casa, porque eu sei que você não vai tocar mesmo. Quando eu ouvi, eu vou tocar. Você riu e falou isso daí. Eu vou tocar. Era os Mamonas Assassinas, tô dando esse exemplo, né? Aí, quando eu toquei, eu me lembro que o Paulo Barbosa... Você lembra do Paulo Barbosa? Claro. Paulo Barbosa, ele, no programa dele... Nossa, tô voltando o tempo. Ele ficou horrorizado com o que eu fiz. Ele ficou... Quando eu tocar uma música dessa... porque era vira, e não sei o que lá, todo mundo já... eu não comi ninguém. Como que é? Vira. Já me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. Eu não comi ninguém. E eu toquei. Ele colocou assim como enquete. O que vocês acharam dessa música? E todo mundo falou: Paulo, tão legal, já precisa também rir um pouco, precisa descontrair um pouco. Acontece que acabou ele tendo que tocar a música também. Então, nesse aspecto eu falo... porque não era uma música para AM na teoria, né? Na teoria, não. E eu quebrei isso. Eu me lembro do Kleber Machado. O locutor, o narrador esportivo da TV Globo. Ele era o coordenador da Globo AM, né, da Globo, nos tempos em que eu trabalhava lá na Rua das Palmeiras. Ele era o coordenador. Quando eu toquei Dalto, Muito Estranho,
e toquei o Hit e Menina Veneno, Nossa. ele chegou pra mim e falou assim: você não acha que essas músicas não são condizentes com o seu programa? O Kleber... O Kleber, ele era o coordenador da rádio, era um garotão ainda. E eu falei, mas por quê? É muito moderna pro seu programa. Eu falei, não, eu vou tocar. E toquei. Menina Veneno. Então você vê que a cabeça das pessoas olhava o AM. O AM era como uma coisa de velho, coisa assim, não é? Então eu não sei se, de certa forma, eu quebrei um pouco essa coisa, sabe? Então você tocava as músicas de FM na AM. Exatamente. As músicas que as pessoas não ousavam tocar, vamos dizer assim, eu tocava, sabe? Então é isso que eu acho que acabou ajudando com que as coisas viessem até os dias de hoje. Com certeza. Mas que época. E o que você lembra de história de bastidor dessa época? Assim? Porque devia ter. Porque já me contaram isso a gente que trabalha em rádio, assim, de dormir durante o programa, que trabalha de madrugada, ou a pessoa esquecer de tocar um negócio e tal. Não, isso sempre realmente acontece. Né? Porque você pode estar ali no rádio, mas obviamente você tem uma equipe. Como que era? Eu não sei como era na sua época. Você ficava responsável pelo quê? Só falar ou você tinha que tocar também? Não. Isso aí veio com o FM. Ah, é? O FM que veio o apresentador e ao mesmo tempo técnico de som, sonoplasta. Na AM não era assim. Não, na AM você tem o aquário até os dias de hoje. Você tem o aquário, do outro lado fica o operador e você fica aqui. Só com o microfone. A minha função sempre foi essa. Tá. Com os papéis aqui, com o roteiro. Com exatamente. Tem uma equipe que produz, deixa pra você, mas de verdade mesmo, mais você que cria. Então, na verdade, rapaz, os programas eram levados assim pro ar. Mas eu particularmente não vivi assim nenhuma grande saia justa. Não, assim, no rádio propriamente dito, que eu me lembre, não. Agora, por exemplo, me lembro que eu fui em Camanducaia, um município de Minas Gerais, e lá eu fui fazer um circo. E aquilo lotado. Na hora que eu fiz, oi, eu entrei, comecei a conversar, né? Que eu fazia um pouquinho de suspense, né? Para até fazer o oi, gente. Sim. Olha, tal, prazer. Aí quando eu fui fazer, oi, gente, metade do circo levantou. Ué? E a outra metade ficou. E caiu essa metade. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Eu fiquei tão apavorado. Falei, deve ter morrido gente, porque às vezes tem uma criança passando por baixo, furando lona, aquele negócio, né? Sim. Que circo é assim, garotada, graças a Deus não houve nada, mas metade do circo caiu. Nossa. Então, são coisas assim que, infelizmente... Mas teve show ainda? Não. Aí parou tudo, não tinha jeito, né? Não tinha como. Mas eu me lembro disso aí como se fosse hoje. E o frio, eu fiquei gelado. Falei, será que morreu alguém? Porque aquilo é montado assim meio de madeira, né? Cai que nem a sanfona, né? Falei, se tiver alguém, uma criança. Esse foi talvez um dos marcos, assim, que talvez tenha outros, eu não me lembro.